Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente,
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano
frente, Deus na 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 frente, Glórias a Deus, cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus pela sua vida, você que está aí assistindo esse programa, essa programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, que tem como superintendente o pastor Adriano Licidônio. Também esta é uma oportunidade e um trabalho feito pela comunicação do Ministério Restauração, também que tem como diretor o pastor Rodinaldo Goulart. Glórias a Deus. E o Ministério Restauração tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. E nós estamos aqui como parte representantes da juventude da sede internacional, que tem como líder o irmão diácono Tiago Machado. Glórias a Deus, está aqui do meu lado o irmão João Ribeiro. Paz, Senhor, a todos. E o irmão Géser Rosa. A paz do Senhor, irmão Facundo, irmão João, a todos os nossos ouvintes. Glórias a Deus. Hoje teremos um assunto... Hoje primeiramente, vamos ter uma conversa. Glórias a Deus. Aproximo mais, irmã Adelice? Não? Tá bom. Glórias a Deus. Hoje vamos ter uma conversa. Glória a Deus. Vamos ter uma conversa aqui entre nós. Um assunto que Deus já vem tocando no nosso coração. Um assunto que a gente procura passar para os músicos, para os membros da secretaria. E que eu creio que Deus está agindo no nosso meio para que nós sejamos transformados, moldados à visão de Deus e da igreja. Mas, primeiramente, vamos fazer uma oração, vamos dedicar esta programação, essa conversa que teremos aqui, contando um pouco de testemunho, um pouco daquilo que é a nossa experiência na igreja. Glória a Deus. E também aquilo que nós, durante todos esses anos, né, irmão João, quem sabe, Deus tem trabalhado com a gente, Deus tem usado pessoas para que nós venhamos a nos moldar a uma visão de Deus. Amém? Então vamos orar, irmão Jazz, pode dirigir essa oração e logo já entraremos numa conversa nos assuntos bíblicos. Vamos falar um pouco sobre como foi a reunião de obreiros de hoje, que foi algo tremendo de Deus, que com certeza a gente pode extrair muito conteúdo daquilo que foi tratado e que os músicos, aqueles que fazem parte da Secretaria de Música, vocais, que eles fazem parte do coral, regentes, com certeza vão extrair muito para as suas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença neste momento, nessa noite. Oh, glória a Deus. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta transmissão, para termos, Senhor, uma conversa, um bate-papo, Senhor, para falarmos de assuntos que com certeza irão agregar, Senhor, na vida de músicos, de obreiros, Senhor, de pessoas que querem, Deus, fazer algo na Tua casa, que querem Te servir. Deus, eu peço, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós nessa noite. E que tudo, Senhor, que venhamos falar aqui neste lugar, que tudo, Senhor, que venhamos falar nessa transmissão, venha ser 100%, Pai, dirigido pelo Teu Espírito. Que a nossa conversa, Pai, venha ser dirigida pelo Teu Espírito. E que através, Senhor, daquilo que falarmos aqui, que através, Senhor, daquilo que até mesmo for comentado no chat, Deus, tudo venha ser, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que pessoas venham ser tocadas, que pessoas venham
venham ser mudadas, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que a Tua vontade, Senhor, venha ser feita nesta noite, nesta conversa, e que Teu reino, Senhor, venha ser estabelecido. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite. Amém. Glória a Deus. Bom, João, o senhor pode abrir 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas minha versão é diferente. Vamos ler as duas versões. O senhor tem atualizado? 1 Pedro 4, versículo 10 diz: cada um recebeu um dom, que ministra o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. 4:10. Versão, a revista atualizada diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Dando esse versículo introdutório para o tema, vamos passar um louvor e já aproveite, você que está assistindo, a compartilhar essa programação com os seus irmãos. Quem sabe você que é músico, você que faz parte de uma secretaria de música da sua área, envie essa programação, porque tenho certeza que Deus vai falar com alguém, que Deus vai estar edificando músicos, vocais, pessoas ali que são que estão envolvidas nesse ministério da música. Tenho certeza que Deus irá falar, e não somente quem está envolvido nesse ministério, mas quem faz parte da juventude. Tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida. Então vamos divulgar essa programação com o máximo de pessoas, com o máximo de grupos possíveis. Coloque lá nos seus status. Tenho certeza que vai ser uma conversa edificante, porque estamos tratando aqui da palavra de Deus e da obra de Deus. Não é nada nosso, mas é as coisas de Deus. Amém? Aleluia. Podemos ir ao louvor enquanto você compartilha. As muitas gerações rendidas em adoração, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre
os tronos e domínios, governos e poderes. teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo. Glórias a Deus, benção este hino, glória a Deus. Voltando então ao nosso assunto, glórias a Deus. Limos agora 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vou repetir aqui uma parte do versículo que diz: como cada um recebeu um dom, que ministra o mesmo dom aos outros. Como é que diz a sua versão, irmão João? Cada um conforme, serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Graças a Deus. Nós vemos hoje que Deus está fazendo algo tremendo assim na juventude da sede, na juventude do Ministério Restauração em geral. Nós vemos que Deus está agindo de uma maneira impressionante, nos levando a um novo patamar, de repente, posso colocar assim, nessas palavras, um novo patamar espiritual, querendo que os jovens, os membros de secretarias, de pilares, não somente estejam voltados para a parte de serviço, né, para a igreja. Nós estávamos aqui conversando e vemos essa necessidade e também esse agir de Deus nos empurrando para a busca, para a oração, para o jejum. E aí surge essa pergunta e muitas vezes a gente vê que, principalmente, não digo principalmente, mas na música, os membros das secretarias de música, os músicos, nem sempre têm na mente, no coração, essa visão de que além de sermos músicos, além de tocar um instrumento, além de louvar, Deus está nos chamando para algo muito maior. Deus está requerendo de nós muito mais do que somente
tocar um instrumento do que louvar, cantar, né? Não é somente uma questão de técnica, de harmonia, de afinação, mas Deus quer muito mais do que nós, como membros da igreja, como servos da igreja. E por isso a gente vou fazer umas perguntas aqui para os nossos irmãos, para eles contarem aqui um pouco das experiências. Nós temos aqui em comum que os três somos músicos, fazemos parte da Secretaria de Música aqui da sede. E vou fazer algumas perguntas para a gente começar a entrar nessa conversa, que eu creio que vai edificar muitos músicos e aqueles que fazem parte da Secretaria de Música e também da juventude, não somente os músicos, porque eu creio que Deus quer nos dar uma visão diferente, mais aprofundada, com respeito ao nosso próprio ministério e o nosso serviço perante a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar então com algumas perguntas. Irmão João. Glória a Deus. Vou começar pelo irmão João, que eu sei que o Jairo está mais nervoso. Irmão João, como é que foi o seu início no âmbito da música dentro da igreja? Onde é que começou? Como é que foi na infância, na adolescência? Conte um pouco para nós como é que foi. Sei que Deus está levantando, assim como o irmão Jéssica, Deus está levantando nesse ministério da música. Mas como é que começou? Bem, muito bem, irmão Facundo. Agora, para a glória do nome de Jesus, né? Na nossa região aqui, Porto Alegre. Diácono, irmão Facundo. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha. É muito, muito gratificante, né? Poder estar ao lado desses servos de Deus. Mas, então, a minha vida na música, nós congregamos no Ministério da Restauração, junto com meus pais, desde setembro de 2009. Então, antes disso, meus pais aceitaram Jesus, converteram quando eu tinha 1 ano e meio de idade em um outro ministério. Então, no outro ministério, eu não tocava nenhum instrumento. Né? Então, quando a gente veio para o Ministério da Restauração, eu tinha 12 anos, feito 12 anos. E eu tinha um desejo de tocar, né? Desde pequeno eu tinha um desejo pelo que eu chamava de piano, teclado, né? Tanto que eu ganhei uma vez de um irmão lá, um teclado pequenininho. Só que eu não sabia tocar, mas eu tinha lá. Eu tinha um desejo, eu chamava de banda, eu via a orquestra, né? Que tinha no antigo ministério, a orquestra dos instrumentos de sopro, e daí eu dizia, eu quero uma banda. Na verdade, a banda era o instrumento de sopro que eu gostava. Então eu tinha esse acesso. E tem pessoas que não têm afinação natural, né, na voz, ou seja, ela tem que aprender. Não é impossível, mas ela vai ter uma dificuldade para aprender a música. Já pela misericórdia de Deus, por um projeto de Deus, né, a gente entende assim, eu tinha uma voz afinada, mesmo sem entender de música, de dó, de ré, não entendia nada de música, de teoria musical, mas eu tinha uma afinação boa. E aí eu me lembro que eu cantava, né? Cantava nos corais pequenos, assim, algumas vezes fazia algum solo, alguma coisa assim. E uma época na minha escola pública, tinha aquelas pessoas que se oferecem para prestar serviços voluntários, né? E aí tinha uma mulher que ela ensinava música na escola, e aí ela fez um coralzinho lá, aquelas musiquinhas de escola que tem, assim, de conhecimentos gerais, né? E eu me lembro que eu fazia parte desse coralzinho aí. E eu lembro até hoje que antes de mudar a voz, né, de ficar com a voz mais grave, então eu alcançava uns agudos assim que, eu ficava imaginando, impressionado depois como é que eu conseguia alcançar aqueles agudos. E eu tinha a voz bem afinada, assim, não que eu não tenha mais, mas é que depois que muda a voz a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então ali eu tinha um contato, certo contato, eu gostava de cantar, mas eu não cantava muito, assim, não era algo... E aí quando a gente veio para o Ministério da Restauração, em 2009, eu demorei ali um pouquinho, eu ia, mas não ia com tanta frequência, estava naquela fase transitória, e também por algumas outras questões que minha mãe, meus pais não compreendiam muito bem, porque daí eu não tinha roupa para ir na igreja, tinha um monte de coisa assim. O diabo se aproveita de algumas situações,
Mas aí eu demorei praticamente um ano assim para começar a ir mais frequente na igreja. Em 2010 eu comecei mais frequente. E aí, em agosto de 2010, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Recém tinha começado em Ministério da Restauração. E ali, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu vejo ali como um divisor de águas na minha vida. Cada pessoa tem o seu processo, né? E ali o Espírito Santo começou a me levar para a palavra. E aí eu queria cantar, né? Só que aí eu comecei a ter contato com os músicos da igreja. Porque até então, eu tinha contato com a música, com playback, com música assim, pronta. Né? E aí eu comecei a congregar e ter contato com irmãos que eram músicos. E, enfim, depois de um período eu comecei a cantar nos grupos vocais, cantar com os irmãos. E logo em seguida ali, passou o tempo, depois de uns 2 anos, 2012, final de 2012, eu comecei daí, eu tinha feito aquele, não sei se é jovem aprendiz, menor aprendiz, como se diz o nome. E aí eu reuni minhas condições lá, comprei o meu primeiro violão. Eu queria aprender. Comprei o meu violãozinho, depois, no final do ano, quando eu saí daquele trabalho, peguei lá a minha rescisão, comprei a minha guitarra, que tem até hoje a guitarra, que os irmãos conhecem. Uma guitarra e um amplificadorzinho bem simples, para mim aprender, porque eu comecei a fazer, eu fiz 3 meses de aula, né? E aí comecei a pegar o básico ali, como fazer os acordes. Esqueceu do piano. E o piano ficou de lado. Condições. Mas, Deus tinha um propósito, né? E aí, depois disso, ali, 2013, início de 2013, eu comecei a tocar. Daí eu não tinha muita base, mas daí eu observava os irmãos, ficava olhando como eles faziam as notas e ia pegando. E naquele meio, né? Isso lá em Caxias. Em Caxias do Sul, perdão, meus irmãos, não falei. Eu era de Caxias do Sul, nessa época, até 2 anos atrás quase, era de Caxias. E daí ali a gente começou a ter contato. Né? E eu vejo que, pela misericórdia de Deus, como eu congregava numa congregação pequena, não tinha músico lá. Então eu era o músico da congregação, aprendendo, mas era o músico. Então ali, de certo modo, ali, né, Deus fez com que eu fosse sendo aperfeiçoado ali, porque o meu ouvido musical foi se desenvolvendo. Como eu não tinha muita teoria, então os irmãos em congregações, irmãos que conhecem a realidade da obra, né, sabe que às vezes em congregação pequena não tem música, aí os irmãos não entendem muito de teoria e tal. Às vezes o irmão até te diz assim, a nota é dó, aí ele não começa a cantar em dó, ele começa a cantar em outro tom. Então é um músico que tem que achar a nota, não é o irmão que tem que cantar. Então ali o meu ouvido musical começou a se aprimorar, né? E ali também eu recebia oportunidades, porque como eu era o único músico, então os irmãos, outros cantavam com playback. E aí o irmão olhava assim, vamos dar a oportunidade de nosso músico aqui para ele louvar. E ali a gente começou a desenvolver também, cantar junto com tocar e ser aperfeiçoado, né? Enfim, aí, não sei se você quer ouvir mais sobre isso. Tá bom. Vamos pro Aí quadro. vai longe. Meu Deus. Esse Deus. foi o início. O início. Depois teve mais processo. E o irmão Jéssica? Como é que começou? Eu vejo alguns vídeos assim dos corais, tá lá o irmão Jéssica com Meia lua. Meia lua. Meu irmão, eu era bem pequeno. O primeiro contato que eu tive com música foi a minha mãe me dando um violão. E ela me ensinou a fazer uma nota. Ré maior. Era onde os dedos alcançavam, né? Era aquele violão de nylon, então o braço... Quantos anos? Eu devia ter uns 6 anos de idade. Foi o primeiro contato que eu tive com música. A mãe me ensinou. Aí toda vez que eu via um músico na igreja com o violão, chegava, eu sei fazer uma nota. Aí eu lá e fazia o Ré maior. Mas depois disso, passou esse tempo, eu não tive mais contato com instrumentos. Aí eu lembro que em 2017, eu tinha 11 anos de idade, quase 9 anos atrás, eu comecei a tocar meia lua na juventude. Tinha 11 anos de idade. E naquela época, nós congregávamos na sede, a minha família congregava na sede, mas nós morávamos em Eldorado. Mas todas as nossas atividades do dia a dia eram aqui em Porto Alegre. Então, só para quem não conhece, Eldorado Não tem é que atravessar o rio, né? São 4 pontes, 4 rios. Quantos quilômetros? Não é muito longe, dá em torno de 20 quilômetros, mas tem que pegar a estrada, né?
Aí, o que acontecia? Só para contextualizar um pouco, meu pai trazia eu e a minha irmã para cá. A minha irmã ainda trabalha aqui no prédio administrativo da igreja. Meu pai me trazia de manhã para eu vir para a escola e também trabalhava aqui. E depois ele retornava para casa para Eldorado meio-dia para me deixar em casa. E era todo esse trajeto todos os dias. Aí nas terças-feiras tinha o culto à noite. Então o previsto era meu pai vir de manhã, me levar para a escola, depois me levar em casa, me deixar em casa. Ele volta para cá para trabalhar e depois retornava à noite para buscar a gente ir para o culto. Depois retornar para casa. Então, creio que por uma direção de Deus, nós passamos eu e a minha mãe vir para cá já no horário de meio-dia. Então, meu pai me levava em casa após a escola e já me trazia para cá. E foi nessa época que eu comecei a aprender os instrumentos. Porque eu ficava aqui na sede à tarde. Então tinha o culto às 15 horas, mas eu chegava aqui em torno de 1h da tarde. Então, da 1h às 3 da tarde, eu ficava ali nos instrumentos brincando. Aí ficava ali brincando, aí de noite no culto, e não só no culto de terça, mas nos outros cultos eu via os músicos tocando e fazia perguntas, ia vendo. E daí quando eu estava na igreja de tarde, eu ficava ali tentando pôr em prática o que eles faziam. E assim, durante um bom tempo, eu fui ali desenvolvendo ali sozinho a maneira de tocar ali, não só em um instrumento, mas como em outros instrumentos. Depois de muito tempo, abriu-se a escola de música aqui na sede. Primeiro foi com o irmão que era lá de Caxias, começou o projeto da orquestra. Ele veio para cá para dar aulas de teoria musical e aulas de violino. Aí ali foi o primeiro contato ali com o violino. Aí depois do tempo aquele projeto meio que estagnou e depois continuou. Aí veio um irmão de São Leopoldo, ou Sapucaí, que veio dar aula de violino aqui na sede. Era nessa sala aqui onde era o estúdio, era A sala da música. A sala da música, onde era administradas as aulas. E daí aquele irmão ele tocava na orquestra jovem, aqui de Porto Alegre. Ele me apresentou, o projeto da orquestra jovem, tu pode ir lá e fazer a prova, eles estão procurando pessoas que querem aprender. Ali os alunos eram patrocinados para tocar, eles eram pagos para aprender. E esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com a música. E depois disso eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendia na igreja e assim eu fui me desenvolvendo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Fui caminhando. Mas aí já começou a cumprir escala depois. Já cumpri escala. Comecei a cumprir escala tocando meia lua. Depois eu fui vendo os bateristas, comecei a tocar bateria. Depois, assim, eu fui aprendendo os outros instrumentos. Glória a Deus. Eu, mais ou menos, um pouco dos dois aqui. Quando eu era criança, meus primeiros... Eu creio que chamam de inteligência musical, né? Eu acho que tem pessoas que têm a tendência a desenvolver muito mais fácil, né? E por essa questão da afinação também. E me lembro que quem começou a aprender o violão foi a minha mãe. E ela estava o dia inteiro aprendendo os acordes, tocando acordes. E eu não me interessava muito com a música. Mas eu me lembro que eu pegava... A minha irmã, acho que tinha um violãozinho de brinquedo, aquele de nylonzinho fininho. E eu me lembro que mesmo sem nunca estudar nada, ficava fazendo melodias de música com aquele violãozinho de brinquedo, né? Eu realmente tirava a melodia de ouvido, procurando aqui, não é que é lá, assim. E na brincadeira, assim, fui testando meu ouvido, né? E me lembro que não demorou muito tempo, que isso aí a gente estava no Brasil, eu tinha uns 9 anos. Com 11 anos a gente voltou para a Argentina. E eu não queria saber nada de instrumentos. Meus pais queriam comprar coisa para mim, eu não me interessava, assim. Mas um dia, num culto, com 10, 11 anos, a gente estava lá na Argentina, num culto. E estava uma glória de Deus no culto. E no momento do louvor, os irmãos lá na minha cidade, não sei se o senhor já foi lá em Monte Caceiros. Não. Não? Monte Caceiros, os irmãos tocam muito corinho. E tava uma glória de Deus aquele dia, assim, tu sentia o ambiente, a glória de Deus palpável. E eu, criança, né, quietinho,
ouvindo e observando os músicos e com as palmas aqui, e ouvindo os músicos. E aquilo me impactou tanto que eu ouvindo e vendo o violão, me lembro que meu tio tocava baixo ou violão, não me lembro que estava tocando no dia, mas ele estava tocando e aquilo me impactou assim que eu saí do culto com uma vontade de chegar em casa, pegar um violão e aprender. Foi assim de ouvir, de tanto ouvir e ser impactado assim por Deus, que eu saí do culto e até pedi, quando a gente estava chegando em casa, a gente estava vindo caminhando, eu pedi a chave para minha mãe, para chegar mais rápido que eles, chegar em casa. Me adiantei e abri a porta de casa, fui lá direto no armário, um violão velho que tinha lá, e peguei o violão e já fui direto no computador, onde eu sabia que minha mãe estava sempre assistindo um tutorial, tinha várias coisinhas ali, e comecei a aprender. Eu acredito que em uma semana, 2 semanas, já tinha aprendido todos os acordes. Não saía nada, sabe? Quando toca o acorde e sai não sai o som das cordas, mas eu aprendi todos os acordes, me lembro que foi assim, eu creio que foi uma ação de Deus, né? Uma ação de Deus. Quebrou com a minha falta de vontade no dia, na vida, né? Porque vários anos ali tendo um instrumento, olhando os instrumentos dos meus pais, me lembro na época aprendi a saxofone, minha mãe violão, e naquele dia eu decidi aprender, em questão de meses eu estava tocando, né? E assim, também, sozinho, sem ninguém ensinando teoria, sem ninguém ensinando, apenas um caderno que minha mãe tinha, eu fui aprendendo os acordes, subir e baixar o tom, tudo foi sozinho, mas também na mesma experiência do irmão João, meu pai, na época passou a cuidar de uma congregação lá na Argentina, e lá não tinha músico, não tinha obreiro, e a gente com pouco que sabia, o pastor, o pai pastor, né, não tem medo de chamar, começou a me chamar para cantar, mas com pouco que sabia, eu ia lá para cantar, nem me perguntou se queria e tal. O irmão Facundo vai louvar a Deus, amém. E lá a gente ia, e a gente foi desenvolvendo assim, pela necessidade da obra, eu acredito também. A gente foi aprendendo, sem músicos a gente foi aproveitando a oportunidade de louvar a Deus. Glória a Deus, mas eu creio que na vida de cada músico sempre vai ter uma história mais ou menos parecida, né? Deus abrindo uma oportunidade na vida, dentro de tantos projetos de Deus, de tantos planos, de tantos caminhos, Deus abre uma oportunidade. E aí está a pessoa, cabe à pessoa aceitar ou não, aproveitar essa oportunidade. Porque Deus deu um dom, deu uma inteligência voltada para isso. Muitos são mais, como eu posso dizer, tem uma tendência, por exemplo, à área de matemática, de física, que eu costumo fugir, né? De química. E outros têm uma tendência, isso aí na parte analítica, né? Outros têm uma tendência à parte criativa, enfim. A área musical também, muitos nascem com essa tendência, outros desenvolvem, mas tudo é uma ação de Deus na vida das pessoas conforme aquilo que está no plano dele. Aleluia. Só que tem um ponto-chave aqui, que a gente vai pela necessidade, pela vontade, muitas vezes a gente cria a música como um hobby, né? Tem como uma diversão. Muitas vezes conversei com músicos e eles falam assim: a música para mim é diversão, a música para mim é algo que está intrínseco, que eu gosto de fazer. Faz porque gosta. Faz porque gosta, faz por prazer. Então, muitas vezes os músicos vão chegar na igreja não pensando em servir. Quantas vezes aconteceu? Eu digo por mim, né? Falo por mim mesmo. Quantas vezes a gente chega na igreja e não tem problema nenhum de tocar um instrumento, problema nenhum de cantar, porque
aquilo eu gosto de fazer, né? Quantas vezes a gente, mesmo estando mal espiritualmente, a gente quer chegar ali na igreja para tocar, para cantar. E isso aí muitas vezes pode ser um problema, pode se tornar um problema, de chegar na igreja só para cumprir com essa escala, essa responsabilidade, o tocar, sendo que Deus quer nos formar algo muito mais, muito além do que simplesmente pessoas que tocam instrumento, pessoas que pregam também. Muitas pessoas, irmão João, não sei se o senhor já conhece pessoas assim, mas que falam que eles gostam de pregar. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de pregar, cara, com tem uma escala, assim, mas tem pessoas que têm uma eloquência, quem sabe um dom de trazer uma palavra, ter uma oratória boa. E para eles ser chamados para uma pregação é algo tranquilo, é algo bom, eles gostam de fazer aquilo. Assim como a gente, para nós é fácil ir tocar um instrumento, fácil ir tocar um instrumento e cantar um louvor. Para muitos vai ser fácil, mas Deus está nos chamando para algo muito mais além do que isso. É muito diferente um pregador que vai pregar com vontade, com prazer, mas que, quem sabe, não está debaixo da ação de Deus, não foi transformado por Deus. Da mesma forma, um músico que vai lá cumprir uma escala, vai tocar, vai se apresentar, vai cantar, mas não se deixou ser moldado por Deus em todas as outras áreas da sua vida. E aí está o ponto que nós queremos chegar. Porque Deus deu o dom para nós, Deus vai dar um talento, Deus vai dar a oportunidade, Deus vai dar uma responsabilidade para você exercer. Mas isso não é o suficiente. Vocês concordam comigo? Amém. Amém. E aí eu vou perguntar para os irmãos. Eu creio, e é algo que eu tenho passado para os músicos, tenho conversado em algumas oportunidades e falado para eles. Deus não quer que a gente seja somente músicos. Falei isso já para o senhor, meu Jânio? Deus não quer que a gente seja somente músicos. Deus quer que sejamos Obreiros. E o que seria, o que o senhor entende como obreiro, irmão João? Olha, irmão Facundo, primeiramente, né, antes de nós entregarmos algo para alguém, né, o obreiro normalmente ele é comparado com um servo, né, alguém que serve. Ele pode servir a igreja, ele pode servir, como o pastor Humberto falava hoje, né, na apresentação aos obreiros, né, que existe duas linhas de obreiros praticamente, né? Existem aqueles que derivam do apostolado e existem aqueles que derivam do diaconato. Os que derivam do apostolado são aqueles que buscam entender o que Deus tem e trazer o que Deus tem para a igreja, ou seja, servir a igreja segundo a necessidade, segundo aquilo que Deus tem. E os que derivam do diaconato são aqueles que buscam entender a necessidade da igreja e servir a igreja conforme a sua necessidade. Mas antes de eu servir a igreja, antes de eu trazer o que Deus tem para a igreja, eu vejo que o obreiro primeiro ele tem que entregar a sua vida para Deus. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, antes de eu apresentar alguma coisa exterior, externa, ou seja, apresentar um culto exterior que os outros vejam, primeiro eu tenho que apresentar o meu corpo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, por sacrifício vivo perante Deus, perante a presença de Deus, vivo, santo e agradável. Ou seja, é algo que eu tenho que me oferecer particularmente a Deus. Eu tenho que ser de Deus para depois fazer alguma coisa para Deus.
primeiro eu preciso pertencer a Deus. Não posso pertencer a mim. Porque senão eu vou estar fazendo alguma coisa para Deus, não como um obreiro, mas como alguém que está apresentando alguma coisa que ele não apresentou para Deus primeiro. Então, o sacrifício que ele está fazendo ali, de apresentar algo para a igreja, vou apresentar aqui o meu culto para a igreja, mas se eu não apresentei para Deus primeiro, eu estou apenas fazendo o que se chama de show. Show é a apresentação, né? É uma apresentação, foi tudo combinado ali, foi tudo ensaiado, mas não é algo verdadeiro, e Deus está dizendo que para ele aquilo é como se fosse morto, fosse algo morto, algo que não é santo, que não é só para Deus, algo que não é agradável para Deus. Não sobe como algo agradável diante de Deus. Agora, ainda que você não esteja se apresentando ali na frente como um músico, mas se você estiver ali no seu banco adorando a Deus, dessa forma, oferecendo para Deus a tua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus vai receber. E no momento determinado, segundo a vontade dele, então ele vai te colocar ali. Você não vai estar apenas se apresentando, mas primeiro você já se apresentou para Deus. Exato. Aleluia. Então eu entendo que o obreiro começa por aí. Glória a Deus. É sempre primeiro uma ação de Deus interna para depois eu poder oferecer alguma coisa para Aleluia. a igreja, né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Seguindo ali o capítulo do irmão, que o irmão João estava lendo, versículo 11, que estava meditando também, diz: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Como diz a sua versão. Aqui diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha só o parâmetro que Deus está nos dando. Deus está nos ensinando duas coisas. Primeiro, naquilo que a gente está exercendo, por exemplo, a área da música, a gente não pode ser negligentes. Aí na escala vamos dizer assim, da responsabilidade com o cumprimento de alguma coisa. Não posso ser negligente, não posso falhar com a minha escala, não posso falhar digamos assim, o meu esforço em fazer aquilo, cumprir uma escala, aprender um instrumento, tocar, ensaiar. Eu não posso ser negligente com a minha liderança, dizer que eu vou cumprir a escala, chega o dia, não cumpro, né? Não posso ser negligente dessa forma, podemos assim, até num parâmetro, podemos olhar até como um parâmetro humano. A gente não falha dessa forma com o nosso chefe. Se a gente trabalha para alguma empresa, a gente não pode ser negligente. Então, como é que eu falho com o meu chefe? Não chego no horário, não faço o que era para ser feito. A maneira que faço errada. O modo, o tempo, falho com os prazos, enfim, tem várias formas de eu falhar. Não posso tanto ser assim com o meu trabalho para a igreja, como músico, como um pregador, como um diácono, como um auxiliar, como qualquer trabalho que eu peguei para mim fazer, que me deram para fazer. Eu não posso ser negligente, mas também Deus está pedindo uma outra coisa. Devemos ser fervorosos, né? Como disse a palavra aqui. Fervorosos de espírito. Aqui na minha versão diz ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, é tanto o meu trabalho, meu esforço braçal, meu tempo que eu dedico, meu esforço intelectual, meu esforço, não sei, humano, digamos assim, tanto quanto a minha busca com Deus. A minha vida espiritual. Eu não posso falhar em duas áreas. Eu não posso ser somente um bom músico, não posso ser somente um não negligente, mas também eu preciso ser um fervente no espírito. Aleluia. Isso é tremendo, né? Deus está mostrando temos duas exigências. Tanto o de não sermos negligentes, quanto sermos Olha que ferventes interessante, no como espírito. você estava falando, eu estava meditando aqui, que lembra que a gente falou que tem duas linhas de obreiros, né? A gente vê que o músico ele faz parte das duas linhas.
Exatamente. Ele é, ao mesmo tempo, um diácono, que ele presta um serviço para a igreja. E, ao mesmo tempo, ele tem que entender o que Deus quer trazer para a igreja. O músico, o cantor. Ele não pode só simplesmente servir segundo a necessidade da igreja. A gente quer aqui uma música tal, que vai agradar a natureza da igreja. Não, tem que entender o que Deus quer que venha e, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é abraçar Exato. o que é humano, ou seja, Exato. mistura as duas coisas. Mistura, né? Coisa interessante. Interessante. Então, Facundo, algo interessante que o senhor estava falando sobre o trabalho. Quando nós, no nosso trabalho, nós temos um chefe, nós temos ali um superior, e quando é nos dado um serviço, uma responsabilidade no nosso trabalho, nós temos, naquela função que vamos desempenhar, buscar ali ter um conhecimento e nos aprofundar naquilo. Ou seja, na segunda-feira foi me dada uma missão, um serviço, algo para ser cumprido. E eu tenho prazo até a sexta-feira. Então, durante a semana, eu sei que com as minhas capacidades eu posso chegar na sexta-feira e apresentar aquele serviço pronto. Mas durante a semana é necessário que haja uma preparação. Eu me aprofundar mais naquele assunto, saber outras formas de desempenhar aquela função, executar aquele serviço de uma maneira excelente, perfeita. E a mesma coisa é na obra de Deus, é um músico sendo obreiro. O nosso chefe, o Senhor desta obra, é Deus. Então, para nós, um músico, ele pode chegar, ele tendo a sua capacidade de conhecimento técnico, ele pode chegar e tocar. Mas não é somente isso que Deus requer de nós músicos e de nós músicos obreiros, né, da casa do Senhor. Durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, é necessário que nós nos aprofundemos naquela área, naquela atividade que nós estamos exercendo. Não só na parte técnica, como o irmão João falou, nós estamos nas duas linhas, prestando serviço para a igreja e temos que estar sensíveis para saber o que Deus quer passar à igreja. Então nós devemos, durante a semana, durante o nosso dia a dia, procurar nos aprofundar na parte técnica, mas o mais importante ainda na parte espiritual, numa busca a Deus, como nós estávamos na campanha há alguns dias atrás, querendo saber, Deus, o que o Senhor quer fazer. Então, isso é algo extremamente interessante, isso que o Senhor falou. Nessa linha nós devemos buscar nos aprofundar, não só na parte técnica, mas também na parte espiritual. É que com a técnica a gente pode tocar, mas tu me lembra em qual livro foi mais explanado isso? Mas está explícito ali, os músicos, eles cumprem um papel de sacerdócio. Por quê? Porque o que o sacerdote fazia? Recebia o povo, fazia sacrifícios e levava o povo a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus, a sacrificar para Deus. Então era como se fosse um fator ali que está fazendo com que pessoas se aproximem de Deus. E os músicos estão exercendo o mesmo papel de sacerdócio. A igreja vem para o templo e os músicos estão sendo uma influência para a igreja se elevarem em adoração a Deus, em sacrifício de louvor a Deus. E os músicos, vocais, coral, eles precisam estar preparados e sensíveis a Deus e a sua vida. Claro, é muito isso que é o mais importante. O pastor Eliseu eu falei nos ensaios da música, eu falei o seguinte, eu ouvi do pastor Eliseu num devocional. O pregador, ele contou uma história, né? Mas em resumo da história, ele falou assim, Deus não age na vida do pregador porque no dia que ele vai pregar, ele jejuou o dia inteiro, pregou, orou o dia inteiro. Mas Deus age na vida do pregador porque ele vinha durante meses, durante anos, tendo uma vida de comunhão com Deus.
Então, Deus não age porque aquele dia ele se dedicou. Obviamente que, geralmente, quem vai pregar, que vai cumprir uma escala, vai se preparar também naquele dia. Não que não vamos nos preparar no dia. Mas, se a pessoa não tem uma vida, tipo, busca, de consagração, de oração, de jejum, como Deus pode usar até, mas quanto mais nós temos uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, a gente vai estar mais sensível a entender aquilo que Deus quer fazer. E é isso que importa. É nós entendermos o que Deus quer fazer. No livro um livro, o Ministério da Palavra, o autor fala, né? Como as emoções, nossas emoções, podem interromper a ação de Deus. Ou podem se misturar a palavra com a nossa emoção, e aí é que se gera o problema. Quando a nossa emoção, a nossa carne, se mistura com aquilo que digamos assim, a gente vai cantar a palavra de Deus, a gente vai pregar a palavra de Deus, mas aí a nossa carne está embutida também nesse conjunto, e aí que muitas vezes se impede que aquilo que estamos fazendo tenha frutos espirituais. Interessante, como o senhor estava falando aqui, eu estava meditando numa palavra que está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, que fala aqui sobre o vaso, né? Que Deus, ele conhece os que lhe pertencem, versículo 19. E o versículo 20 diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Agora, versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Bom, aqui ele fala sobre algumas coisas que essa pessoa que, no versículo 15, fala que é alguém que está procurando apresentar-se a Deus como aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí Deus está dizendo que ele conhece aquele que é seu, porque todo aquele que é seu, ele se aparta da iniquidade, ou seja, ele procura fazer o que Deus diz que é certo, que é justo. E Deus está dizendo que esta pessoa que procura fazer isso, que procura se santificar, se separar para Deus, como nós falamos até agora, o próprio Deus vai ter ele como um vaso, um utensílio, que está preparado para toda boa obra. O Deus que é o possuidor desse vaso, ele vai saber, esse daqui ele é de honra, esse aqui é para honra, esse daqui é honra porque ele está santificado e ele é útil, ou seja, tudo que eu preciso, ele se submete. Mas aqui não fala só apenas, eu preciso de ele toque lá no congresso, tá disposto, estou disposto. Eu preciso que ele toque aqui no culto, pode tocar agora sem ensaiar. Estou aí, porque tem a técnica, né? Pode ter a técnica. Mas não é nesse aspecto, só nesse aspecto. Mas também está disposto, meu irmão, amanhã tem reunião regional de obreiros. O culto terminou 10 e pouco, depois teve o programa, meia-noite. Depois fui orar um pouco na igreja, sai dali 1h, 2 da manhã. E amanhã tem reunião de obreiro. Aí às vezes, nesse ponto, o vaso não está santificado para toda a boa obra. Só para aquilo que diz respeito àquelas coisas externas, mas para as coisas que diz respeito à vida espiritual, não. E aí o 22 explica, eu entendo que explica, porque muitas vezes a música ela pode se tornar uma paixão, né? Então a pessoa ela é apaixonada pela música, porque a música ela envolve, mesmo naquilo que é espiritual, ela envolve sentimento. Então alguém pode vir no culto, não ter ligação com Deus, mas a música pode mover o sentimento dela e sensibilizar ela para ouvir a palavra e dar crédito à palavra. Então, envolvendo o sentimento, o músico pode viver uma vida apaixonado por aquilo, mas essa paixão dele pela música pode não significar que ele está fazendo aquilo
porque ele ama a Deus, né? Então ele pode ser apaixonado pela música, sentir prazer na música, mas ele não está disposto para ser um vaso preparado por Deus para toda boa obra, e isso principalmente nas questões espirituais, né? Então ele se sente prazer de tocar, se tiver que tocar, ele é apaixonado pela música, né? Mas agora se pede para ele, por exemplo, meu irmão, agora vamos lá para Bom Retiro, vamos ficar no retiro, vamos para a escola bíblica, para a consagração, para o monte. Não dá, não posso. Tem que ensaiar. Exatamente que eu creio que Deus está querendo quebrar isso, né, no nosso meio. Eu me lembro quando meu pai, uma vez, a gente estava na Argentina, e meu pai foi para um congresso, e se não me engano, o pastor Adriano Sidônio, que é o superintendente tanto da juventude quanto da música, ele ministrou um estudo. Eu me lembro que meu pai levou uma parte desse estudo, passou para nós, passou para mim, não me lembro se passou para todos os músicos, mas para mim eu me lembro dele falar que o pastor Adriano Sidônio pregou e falou que os músicos devem ser obreiros. Aleluia. E ele me lembro dele falando para mim, os músicos devem ser obreiros. Os músicos não devem ser obreiros, os músicos são obreiros da igreja. E aí ele me instruindo, me falando, tu tem que tomar essa postura de obreiro, tu é um obreiro, não é somente um músico, tu é um obreiro, tu precisa ser um obreiro, tu precisa se comportar como obreiro, tomar uma atitude de obreiro, tu tem que estar na reunião. Então ali me lembro que começou a me chamar para estar nas reuniões de obreiro, que eu nunca ia, eu ficava, porque eu não tinha essa mentalidade, né? Eu creio que não está perdoado, digamos assim, quem não adotou isso, porque muitas vezes realmente a gente acaba... A própria igreja ela faz distinção entre o obreiro e o músico. Exatamente. Não, aquele lá é músico, aqueles lá são os obreiros. Eu me recordo que o pastor Humberto fala que quando o irmão Ismael Mendes, eu acho que é o telefone de alguém que está dando interferência, o irmão Ismael Mendes, ele é auxiliar da obra de Deus. Quando ele foi apresentar o irmão Ismael para auxiliar, falaram assim, não, mas o irmão Ismael, ele não é obreiro, é um cantor. Aí o pastor me explicou, meus irmãos, o irmão Ismael, ele ministra, e não só canta, ele ministra o louvor, ele serve a igreja, e então ele é um obreiro. Então, para quebrar essa cultura, A igreja também precisa entender que os músicos são obreiros, né? E é algo real, de repente é algo de anos, que já está impregnado na cultura de não se reconhecer esse papel de obreiro do músico. E tanto os próprios músicos não entenderem esse aspecto, que nós, músicos, também somos obreiros. Eu me lembro, e por isso que eu digo, os irmãos estão perdoados, de repente, não sei, na minha concepção, os irmãos teriam que estar perdoados, não sei diante de Deus como é que é essa situação. Mas por quê? Porque eu me criei, já fui, desde criança, desde adolescente, já entrei na música, meu pai já me chamava, então... Para mim, eu era o músico, já chegava no culto já preparado para tocar. Todos os cultos eu tocava, não tinha um dia que eu não tocava. Geralmente na obra de Deus, lá na missão, é assim. A gente chegava lá, tinha necessidade. Eu já sabia que eu chegava lá às 7 horas, eu ia lá, afinava o meu instrumento, conectava no som da igreja. E eu estava preparado para ser músico. Meu papel era sempre ser o músico da igreja. Aí Deus ia levantando outras pessoas, enfim. Mas a minha mente se resumia a isso, a minha vida se resumia a ser o músico, e não pensava em, eu também sou um obreiro. Creio que muitos músicos têm esse pensamento também. Nós somos músicos, não somos obreiros. Só que Deus está mudando isso, Deus está levantando pessoas para nos mostrar. O irmão João também estava me contando um pouco da experiência dele, né? Como é que foi esse processo
de Se dá de conta. entender que também é um obreiro. Eu recordo que quando eu comecei, então, ali participar da igreja, que eu tive aquele contato com a música, na época o nosso encarregado lá da área de Caxias do Sul era o pastor Valdemir de Almeida, que para quem não conhece é um músico também, desde de pequeno, né, um músico. E ele então sempre incutia essa revelação, né, não só uma ideia, mas uma revelação de Deus, de que o músico ele é um obreiro. Então, todo músico é um obreiro. E aí ele falava muito isso e batia mais nisso. Não que o porteiro não seja obreiro, mas é que é difícil alguém dizer, ele é um porteiro, ele não é um obreiro. Mas é fácil alguém dizer, ele é um músico, ele não é um obreiro. E aí, principalmente porque o músico ele é mais sentimental, então o pastor sempre tinha esse cuidado, né, de falar, os irmãos, o músico é um obreiro. Só que ele sempre falava assim também, para que tivesse um certo cuidado com o músico, no sentido de que, como a música ela envolve a alma, o sentimento, então, às vezes, o músico pode se ferir, se sentir, né, por conta de que ele está envolvido com essa questão do sentimento, né? Ele faz com toda a alma dele aquilo que ele está fazendo, né? Ele está prestando ali com toda a alma dele. Então, ele precisa aprender que ele é um obreiro, para que ele não venha colocar o coração dele 100% naquilo que ele faz, né? Então, se, por exemplo, algum dia ele está escalado e vem por exemplo, está escalado aqui o grupo vocal tal, número 1 da juventude aqui da cidade. Não tem hierarquia, mas o grupo 1, o grupo 2, 3, 4. O grupo 1 está escalado. E nesse dia vem cantar. Aqui tá todos os músicos, por exemplo, da superintendência da música. Aí o dirigente do culto resolve, ao invés de dar oportunidade para o grupo 1, dar oportunidade para os músicos da superintendência, que não é sempre que eles têm a oportunidade de estar. Aí o grupo 1, se ele colocou todo o coração dele ali, e ele não entende a obra de Deus, o dinamismo da obra de Deus, a multiforme ação de Deus, que Deus trabalha nele como um vaso, ele já se entristece. Se é assim, não quero mais. Não quero mais. Eu já vi jovens, tinha um moço, né, que ensaiei tudo certinho, chegou na hora, fizeram diferente, se entristeceu, se aborreceu, saiu, não queria tocar. Não queria. Ou seja, porque o coração dele estava ali, né, o coração dele não estava em Deus. Estava nele. Ou a glória de Deus tomou, não teve louvor. O que aconteceu? Não pude fazer o solo que eu ensaiei. Isso aí todos eram, porque quantos irmãos saíram frustrados, de repente, nos últimos cultos da juventude, que não teve pregação, por exemplo. Então, a gente precisa ter o coração em Deus, essa sensibilidade. O que Deus quer fazer, né, irmão Jéssica? O que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer na minha vida, olha só que tremendo, né? Ele fala que ele é um vaso. Né? Antes de ele ser útil para servir, ele tem que ser formado, né? Esse vaso tem que ser formado. E aí, lá em Jeremias, capítulo 18, fala que então, era para o Jeremias descer à casa do oleiro e ver ali como que era formado o vaso. Então, muitas vezes vai quebrar, vai ser feito de novo. E é o processo de Deus nos fazer, é muito mais importante o processo de Deus nos fazer do que eu estar ali em evidência, mas eu não estar preparado para toda a boa obra, né? Daqui a pouco, e pode ser um lindo vaso de prata, mas que só serve para algumas coisas, né? Agora, um vaso de barro, perfeitamente formado, ele, se Deus quiser refazer ele se adapta, ele pode ser moldado. Não cabe aqui nesse cantinho aqui, não cabe aqui para... tem músico que ele vai crescendo, né? Daí agora ele não quer mais. Irmão Géser, por exemplo. Olha só, vai que Deus te provasse agora. Géser, o Géser toca aqui, toca piano, toca vários instrumentos para a glória de Deus. Agora chegasse e dizer assim, agora, Géser, tu vai tocar Meia Lua de novo. Não, eu não toco Meia Lua, eu sou baterista. Misericórdia. Pode crescer, daí ele se tornou um vaso excelente. Ele é excelente. Mas ele é excelente, mas agora ele não pode mais ser moldado por Deus. Ele não aceita mais ser moldado por Deus. E aí Deus está dizendo que para ele acaba sendo inútil. Coisa tremenda, né? Que coisa tremenda, né? Veja, e nós não estamos aqui dizendo que nós somos parâmetros de obreiros, somos os exemplos do ministério. Não, nada disso. Nós
Pelo contrário, temos uma grande caminhada pela frente. Só que a gente está falando aqui, não, graças a Deus, a gente está, digamos assim, amparados, creio, por Deus e pela igreja, porque nós não estamos falando algo que de nós, mas estamos querendo transmitir aquilo que a nossa liderança nos passa, aquilo que a igreja nos passa. E como é importante que os músicos entendam isto, a revelação que a nossa liderança está nos transmitindo, porque aquilo que está na palavra também, que Deus está querendo nos mostrar para nossas vidas. Então, não é porque eu sou um exemplo, irmão João é um exemplo, o irmão Géser é o exemplo, e nós estamos falando algo que nós somos, né? Não é isso. A gente está transmitindo algo que a nossa liderança quer de nós, que Deus quer de nós. Aleluia. Está mostrando a visão da igreja, a visão do ministério. E como é importante, até eu conversei com o irmão Géser esses dias, né? Que a gente tenha essa visão de liderança, lutar por captar, por entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer de nós, o que Deus está entregando para a nossa liderança no Ministério de Restauração e poder aplicar isso na nossa vida. Sim. Irmão Facundo, é interessante isso. Eu lembro dessa conversa que nós tivemos. Falando rapidamente, quando essa chave dentro de mim virou e eu comecei a enxergar a obra de Deus, o músico como obreiro de uma maneira diferente. Eu lembro que alguns meses atrás, inclusive essa mensagem do nosso pastor presidente, pastor Humberto, ela tem sido bem relevante para nós no nosso dia a dia, que foi sobre a oração. Ele falou lá sobre a igreja em Atos capítulo 1, o sentimento, a paixão pela oração. E eu lembro que foi naquele culto, e eu vinha buscando uma direção de Deus, eu falava, Deus, eu toco, eu faço ali o que é dado nas minhas mãos, eu procuro fazer, mas eu preciso de algo diferente. E daí eu lembro que naquele culto o pastor trouxe aquela revelação sobre a oração, aquela palavra homotumado, a paixão coletiva que a igreja primitiva tinha lá antes do dia de Pentecostes pela oração, e aquilo mudou minha vida. E eu comecei a me jogar em Deus, e por meio da oração, e Deus me mostra como que o Senhor quer que um músico haja, como o Senhor quer que eu me comporte, porque e nesse momento eu comecei a entender que eu não era apenas um músico, mas eu era um obreiro da casa de Deus. E eu comecei a buscar em Deus as respostas e os parâmetros, porque muitas vezes é ensinado a nós como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos entender. E tinha muitas coisas que eu não entendia, que eu questionava, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E eu comecei a buscar em Deus, como é que eu devo fazer? Como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu proceda? Como o Senhor quer que eu haja? E Deus foi me mostrando e foi me moldando. Algumas coisas foram bem doloridas, mas eu quero ressaltar uma experiência que eu tive com Deus. Foi agora logo no começo de janeiro. Nós estávamos, alguns irmãos, o irmão João estava junto também, já há alguns dias buscando a Deus aqui nas madrugadas, aqui, logo no começo do ano, nos primeiros dias do ano, primeira semana. E nós víamos orando e buscando a Deus e passando as noites ali conversando, assuntos da palavra e louvores e orações. E eu creio que isso entra na linha que os irmãos estavam falando do músico, ele servir a igreja e também receber algo de Deus para passar à igreja, né? E eu estava orando, Deus, o Senhor quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos dar experiências. E eu comecei, Deus, me dá experiências. Fala comigo, mostra que o Senhor está nesta ação minha, mostra que esse sentimento que eu estou dando não é um sentimento humano. E eu lembro que no final ali de, creio que 9, 10 dias ali nesse ritmo, o irmão Ismael e o irmão Caleb, eles foram cantar no culto de domingo,
Eles cantaram o hino que foi colocado no começo do programa, o hino Santo para Sempre. E pela graça, pra glória de Deus, eu estava tocando ali. E eu lembro que naquele louvor a glória de Deus assim tomou a igreja. Tanto que o pregador não conseguia pregar, creio uma glória, assim, algo extraordinário da parte de Deus. E eu vinha pedindo para Deus uma experiência, que Ele me desse uma experiência única, algo que eu nunca tivesse sentido. E eu lembro que naquele dia tocando, eu fui impactado pela glória de Deus de tal forma, eu comentei com alguns irmãos, depois com o irmão Ismael, com o irmão Caleb, não sei se cheguei com um comentário com o irmão João, mas eu fui impactado pela glória de Deus de tal forma que quando eu tocava, eu sentia os meus braços arder assim, e aquela ardência assim, parece que passava para as teclas do piano. E naquele momento, tocando, eu comecei a tocar melodias, sequências, notas que com a minha capacidade humana eu nunca imaginei tocar. E naquele momento, aquela experiência com Deus me marcou. E entrando nesse assunto que nós estamos falando, de buscar a Deus, de um músico buscar em Deus, ali viver como um obreiro, se portar como um obreiro, buscar a Deus para fazer a obra de Deus com excelência, na área da música ou em qualquer área, ser um vaso de honra que pode ser usado para toda boa obra. Aquela experiência ali me marcou porque eu vi que não bastava só eu ter a capacidade técnica. Eu vi na prática, mas com a capacidade técnica, mais a unção de Deus, estando sensível àquilo que Deus quer fazer através de nós músicos e obreiros, nós podemos em Deus fazer coisas extraordinárias, que estão acima e vão além da nossa capacidade humana. E rapidamente quero deixar uma palavra para os irmãos, que eu estava meditando enquanto os irmãos falavam, que está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que está escrito: quanto mais sende fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, capítulo 11, que o visível, pela fé o visível, ele veio a existir a partir das coisas que não aparecem. E isso é interessante porque nós entendemos, por meio desta palavra, que tudo que acontece é primeiramente uma realidade espiritual e depois uma realidade física. Então, aqui em Efésios, a Bíblia nos diz que a nossa batalha ela é nas regiões celestes. Então, o músico, e como obreiro, eu creio que isso mudou a minha vida, me impactou, e eu creio que isso é muito relevante. Ele tem que ter essa revelação, que o primeiro, para que Deus se manifeste no mundo físico, para que através das nossas vidas, nós possamos, pela graça e glória de Deus, levar a igreja à adoração genuína e verdadeira a Deus, barreiras têm que ser quebradas no mundo espiritual, para que a glória de Deus se manifeste no mundo físico. Aqui a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue, não é neste mundo físico, mas é nas regiões celestes. Então, para que o visível possa passar a existir a partir do invisível, a partir das coisas que não aparecem, o mundo espiritual ele precisa ser movido. O obreiro, o músico, ele precisa batalhar primeiramente no mundo espiritual para que Deus possa abrir os céus e que a glória dele possa se manifestar em nós e através de nós aqui neste mundo físico. Aleluia. A gente está, por exemplo, na Secretaria de Música da sede, estabelecemos algumas escalas de oração, né? Aleluia. E aquilo me veio assim, em oração, orando, comecei a meditar, né? Muitas vezes ouvindo os irmãos orando, comecei a meditar e entender o que Deus está fazendo. Se a gente conversou com o irmão João, na mesma tempo que o irmão João estava promovendo uma campanha de oração, Deus tinha falado com a gente para também implantar uma campanha de oração ou uma metodologia de oração na Secretaria de Música.
E aí eu comecei ouvindo a oração dos irmãos e orando junto também, comecei a pensar assim, imagina todos nós no mesmo espírito. Por quantas vezes a gente chega num culto, irmão Jéssica, irmão João, e a gente fica em oração, e a gente fica batalhando, mas muitas vezes nem todos estão naquele mesmo espírito, nem todos estão guerreando. Às vezes a gente está ali, meu Deus, a gente só fecha o olho, muitas vezes eu fico em cima do piano aqui orando, Deus, que Deus quebra as barreiras, quebra a muralha. Mas imagina se todos chegassem no culto, irmão Jéssica, naquele mesmo espírito, naquela mesma graça, orando, batalhando. Meu Deus, o que Deus pode fazer, a liberdade que vai haver no mundo espiritual. E claro que também, ao mesmo tempo que a gente, quanto mais estivermos buscando a Deus, mais o inimigo vai se levantar. Isso aí é fato. Mas imagina se todos nós, toda a Secretaria de Música, chegar no culto com essa visão. Eu não sou somente o músico, não faço somente parte do coral, não faço somente parte do vocal. Eu cheguei aqui como um obreiro, cheguei aqui como um servo de Deus. Eu tenho uma vida de busca a Deus. Eu entendo a importância desse momento e estar ali batalhando em unidade. Aí eu comecei a entender, irmão Jéssica, o que os irmãos da igreja primitiva estavam sentindo lá em Jerusalém. Eu comecei a entender onde é que Deus quer nos levar. A todos nós estarmos naquele momento em oração, em espírito de oração. Uma vida de consagração, de busca, entender. E aí, uma coisa que estava falando com o irmão Jéssica, a gente precisa entrar pelo canal. Deus abriu a oportunidade. Jesus falou várias vezes que está abrindo a oportunidade. E muitas vezes a gente é um instrumento de Deus. A gente tem nas nossas mãos um instrumento para impactar o mundo espiritual. Mas muitas vezes a gente está como se fosse em cima do barco, mas fora da água. Né? A gente tem tudo para ser usado por Deus. A gente tem tudo para impactar o mundo espiritual, mas a gente não está no canal. A gente está fora, parece que uma outra atmosfera. Deus está querendo usar nossas vidas, está querendo agir, mas a gente não está no canal. É uma correnteza, Deus querendo nos levar, mas a gente está na beira da praia, em vez de estar na água, sendo levado por Deus. Quem sabe Deus está querendo levantar ministérios, Deus está querendo usar pessoas ali da música para muito mais do que somente na música, em profecia, em dons espirituais. Mas as pessoas ficam alheias, ficam com a sua mente voltada para o natural, porque somente está focando naquilo que é técnico, naquilo que é visível, e não entra nessa visão de Deus, de que Deus quer nos tornar pessoas com uma unção, com uma graça. Aleluia. Pessoas que oram, que buscam, que chegam no culto para guerrear. Não chegam no culto para simplesmente cantar. Chegam no culto para uma batalha. Quantas vezes eu contava para os meus líderes, né? A gente chega no culto, assim, na época que eu ainda estava nos vocais, a gente chegava em casa e parecia demolido. Porque a gente chega ali no culto, é oração. A oração tá ali. Momentos que tem oração, oração, ambiente. É uma guerra. A gente e chegar em casa assim, meu Deus, parece que passou. Mas parece que o corpo físico sente que passou por uma batalha. E Deus está nos levando para sermos guerreiros. Deus está nos levando para sermos gigantes na presença dEle. Nos tornando gigantes em unidade. Isso o mais importante de tudo. É que a gente tem a mesma visão. A gente está aqui com... Não vai dar tempo de falar muito, mas a gente está aqui com o Manual do Obreiro. Aqui fala dos valores
da igreja, da missão da igreja, da visão da igreja. E muitas vezes a gente está, irmão João, como se fosse a pessoa com um barco, com tudo para ir longe, mas está fora d'água. Vou usar essa ilustração. Por quê? Porque não pegou a visão. É um músico, um excelente músico, é uma excelente cantora, tecnicamente é excelente, um excelente baterista, pianista, guitarrista, regente, solista, mas está fora d'água, está fora do canal de Deus, está querendo porrada, está querendo içada, está querendo levar longe na presença dele, com unção, com graça, mas a pessoa está fora do canal. Aí vem a carne, irmão João. Não só não pega a visão de ser um servo da igreja, não só não pega a visão de servir, de entender que precisa buscar, mas também às vezes é uma pedra no meio do caminho. Por quê? Porque daí vem a resistência, aí vem a murmuração, aí as pessoas começam, a carne começa a dominar. Agora imagina se todos nós estivéssemos na mesma visão. Essa visão da igreja, essa visão de Deus. Se todos estivéssemos no mesmo propósito, irmão João. Se todos entendêssemos quantos músicos pararam para ler o planejamento estratégico da igreja. Quantos músicos pararam para entender o que se espera deles. Olha só, eu estava aqui, o senhor estava falando, eu estava meditando aqui. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, para nós ganharmos tempo, nosso tempo está se esgotando. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aleluia. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aleluia. Ressaltando aqui que estejamos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vejo o irmão Facundo, Deus tem me feito ver dessa forma, né? Que a oração, ela é como um corredor, quando nós entramos pela porta chamada oração. Ela é como um corredor, e ali se abrem, a partir de eu entrar nesse corredor, muitas portas, que antes eu não via, não entrava por esse corredor. Então eu não conseguia ver aquelas portas que Deus tinha. Mas quando eu começo a entrar, Deus começa a abrir portas. Então você entra nesse corredor, Deus começa a abrir portas, e você começa a entrar pelas portas que Deus tem preparado. Mas para que eu ore, eu preciso crer que se eu orar, vai acontecer isso. Eu preciso crer no que está escrito. E eu vejo que Deus tem falado comigo sobre isso, muito forte. Tem até alguma coisa que eu estou escrevendo para mim não esquecer, que a gente é limitado, né? Sobre esse assunto. Que o nosso adversário, nós lemos que a nossa luta, ela é contra os principados, potestades, ó, espirituais da maldade. Eles, sabendo disto, sabendo que nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, ele já sabe que ele está derrotado se nós entrarmos por esta porta. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para que nós não venhamos crer na palavra de Deus de uma forma simples. Ou seja, você pode ler isso aqui e dizer, que legal, a gente deve estar firme, entendi. Mas você não creu de modo a que essa fé te movesse a agir de acordo com aquilo que você está professando.
E isso é o que o Evangelho de Jesus faz. O verdadeiro Evangelho não é só dizer assim, se você aceitar Jesus, tá, com a boca e tal, aceitei Jesus, estou salvo, mas não mudou nada. Então isso não é o Evangelho. O Evangelho de verdade, o Evangelho de Jesus, ele fazia as pessoas ouvirem o que ele falava. E então aquilo produzia um desejo intenso de mudar, de converter-se, mudar o caminho, mudar a rota, mudar a mente. É isso, como o irmão Géser falou, né? Virar a chave. É isso que Deus quer fazer conosco, que nós venhamos, opa, peraí, Jesus está falando isso, então eu vou acreditar nisso. Bom, mas e aí, e as minhas limitações, o inimigo e tal? Eu tenho falado para algumas pessoas, até evangelizado algumas pessoas, ilustrado a fé como a fé, ela só é algo que eu não posso provar de outra forma a não ser experimentando. Então eu digo assim, irmão Facundo, tem uma comida que eu gosto demais, comida tal, aquela comida é excelente, se o senhor experimenta, se o senhor, o senhor tem que conhecer essa comida, que coisa extraordinária essa comida, e falo ali para ele. Eu digo, o sabor é tal, assim, assim. E aí eu vou terminar de falar e ele vai dizer assim, ele vai fazer que nem assim, que a pessoa olha assim, que legal, uma só alma, que legal, tal. Não mudou nada. Mas agora, como que ele vai descobrir que é verdade? Quando ele vai lá, ele se despir dos seus preconceitos em relação ao que ele pensa que vai ser a experiência, e ele vai, então, experimentar aquela comida. E aí, experimentando aquela comida, ele vai dizer, realmente, é muito bom. É melhor do que o que o Senhor tinha falado. Glória a Deus. Então, a fé, ela é isso. Quando você lê a palavra de Deus, Deus não está dizendo assim, só isso aqui, eu quero que vocês lutem junto, combatam junto. Daí a pessoa diz, que legal e tal. Não. Jesus quer que a gente pegue essa palavra e a gente agarre essa palavra como uma revelação de Deus. E Deus está nos dando. E coma essa palavra. Experimente ela de uma forma viva. Se é isso mesmo, aí vai lá, como o Jéssica falou, a gente ir para a presença de Deus, se humilhar. Senhor, eu quero que a sua palavra é verdade, que essa palavra se torne viva na minha vida. E aí, quando você vai entrando pelo caminho da oração, essas portas de experimentar coisas novas de Deus, elas vão se abrindo. E você vai vendo, não, era melhor do que eu imaginava, porque eu só via de fora. As pessoas diziam que era bom, que elas tinham experiência, mas eu não tinha. Agora eu descobri esse caminho, o caminho da fé na palavra. E o diabo sempre vai tentar tirar a fé na palavra de Deus, que é a porta de entrada para esse corredor que vai nos levar a outras portas. Porque se eu não crer na palavra, eu vou estar automaticamente condenado. Mas se eu crer na palavra, eu vou estar salvo. É algo tão simples. Mas não tem que fazer mais. Não, é só e crer é eu me render para experimentar o que Deus tem para a minha vida. E quando o músico ele entender isso, que ele não é só um músico que toca, que está ali na porta olhando como é que faz, não. Ele tem que entrar pela palavra de Deus, pelo caminho. Se Deus está dizendo é isso, eu vou fazer isso. Se Deus está dizendo que eu sou um obreiro, então eu sou um obreiro. Esse é o canal. Esse é o canal. E aí quando você começar a experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida e ser usado por Deus, mais do que apenas uma apresentação. Então você vai descobrir que é muito mais do que aquilo que a gente está falando aqui. Né? Quem sabe a gente está falando aqui não é nem 1% do que é realmente o que é isso. Mas quem experimentou, o máximo que ele consegue falar é isso. É assim, experimentou um pouco, é bom, o sabor é isso. Mas como é que você vai descobrir? Se você entrar por essa porta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então entrar pela porta e lutar juntos por esta fé no Evangelho que nos muda, que nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. A gente está chegamos no final da programação, mas a gente quer fixar essa mensagem, irmãos. Aproveite para entrar pela porta, entrar pelo canal. Aleluia. Quantas coisas Deus vai fazer. Só Deus
sabe o que Ele pode fazer com você se entrar por esse canal. Quantas coisas extraordinárias eu experimentei na minha vida por ter entendido a revelação de Deus, a visão de Deus, o canal que Deus queria. Como o irmão João falou, quando a gente entra pelo canal, a gente entende, meu Deus, tudo. Estava todo esse tempo perdido por não ter entrado antes no canal. Meu Deus, onde é que eu estaria? O que Deus teria feito já na minha vida? Olha tudo que quem sabe eu perdi por não ter entrado antes no canal. Irmão e irmã, aleluia, Deus quer te formar uma outra pessoa, além de um músico, além de uma cantora. Deus quer te formar uma pessoa, um servo de Deus que vai impactar o mundo espiritual, vai edificar a igreja. O nosso chamado é para edificar a igreja. Nosso chamado é para servir a igreja, para servir o reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coisa tremenda. Para servir a igreja, a obra de Deus. Fazer algo que vai ter uma relevância na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, senão a gente vai entrar madrugada. Glória a Deus. A gente chegou a fazer um intervalinho só no início. Se desse tempo, eu queria cantar aquele hino da oração aqui. Não vai dar tempo. Mas glória a Deus, irmãos. Eu creio que a mensagem está passada. As portas estão abertas. Glória a Deus. O corredor está à sua frente. Aleluia. Com infinitas portas do que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Vamos entrar por esse canal. Vamos ser inimigos de murmuração, inimigos de carnalidade. Vamos lutar por trazer essa visão de oração, de consagração. Aleluia. É isso que Deus quer, que todos nós sejamos promotores disso. Promotores da oração, promotores de consagração, lutando pela santidade, lutando por todos termos a unidade, contra a murmuração, contra a fofoca, contra toda a obra da carne. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar e vamos estar despedindo essa programação. João, pode fazer essa Senhor Deus, na tua presença, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, juntamente com os teus servos, estivemos aqui, Senhor, aleluia, falando, Senhor, conversando a respeito da tua palavra, a respeito deste chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, chamados não só para ser músicos, Senhor, Deus, não só para ser obreiros, mas chamados, Senhor, para sermos igreja, aleluia, a igreja, Senhor, ela é o alvo. Deus, ser parte da igreja, Senhor, o teu projeto não é com o João, com o Facundo, com o Géser, não é, Senhor, com uma pessoa individual, Senhor, mas é com a igreja. Deus, aleluia, a igreja, Senhor, é o mistério que estava oculto, Deus, desde antes dos tempos eternos. A igreja, Senhor, se manifestou em Cristo, a igreja é o corpo de Jesus. E a igreja, Senhor, ela está sentada juntamente com Cristo, a igreja como o corpo de Cristo nas regiões celestiais. A igreja está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o domínio. Em Efésios, a tua palavra nos diz, Senhor, aleluia, nós precisamos entender este mistério, de que forma, Senhor, não conseguimos entender a plenitude, mas nós conseguimos entender que o Senhor nos mostra uma frestinha, Senhor, deste mistério, e esta frestinha, Senhor, aleluia, ela é uma porta que está se abrindo para nós, Senhor, para nós entrarmos, Senhor Deus, neste mistério de Deus, que é a igreja, entendermos que nós não somos, Senhor, músicos, não somos cantores meramente, ó Deus, como alguém que está apartado, como alguém que é uma coisa que é dissociada da igreja. Não, Senhor, nós somos a igreja. O seu projeto é com a igreja, Senhor. Leva este jovem, esta irmã, este irmão a entender que se ele é músico, se ele é cantor, Senhor, é por causa da igreja. Todas as coisas foram criadas por causa da igreja, Senhor. Este mundo só existe porque a igreja está sendo edificada, Senhor. Que nós possamos entrar por esta porta, Senhor Deus, através da fé. A fé, Senhor, é esta porta que o Senhor nos abriu, Senhor, a graça de crermos em Ti, Senhor, de entrarmos, conhecermos que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor existe, que o Senhor é real, Senhor, de buscarmos ao Senhor.
e entrarmos por este corredor que é a oração, Senhor, que nos leva a descobrir os mistérios que o Senhor tem para a Tua igreja, que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Aleluia, muda vidas, muda as nossas vidas, Senhor Jesus, a partir desta noite, Senhor, esta experiência que o Senhor nos deu. Muda, Senhor, a vida de pessoas, Senhor, que pegarem, agarrarem esta revelação, reterem esta revelação, Jesus. Aleluia, do que a igreja, de que nós somos servos de Jesus, servos da igreja, de que nós só existimos por causa da igreja, Senhor. Aleluia, assim eu te peço, te agradeço, também oro pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração, Senhor. Contempla cada necessidade, pelos muitos irmãos que estiveram participando, de diversas cidades, diversas localidades, Senhor. Recompensa a cada um, os teus servos que estiveram aqui, Senhor, a graça que tivemos de estar aqui, Senhor irmão Facundo, nosso diácono irmão Facundo, Senhor irmão Géser, a minha vida a todos, a nossa liderança, Senhor, que está nos respaldando, a irmã que esteve na técnica nos auxiliando, te louvamos por tudo, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos então despedindo essa programação. Continue compartilhando com seus irmãos, principalmente com músicos, com membros da Secretaria de Música, com a juventude em geral, amém? Deus abençoe a todos. Vamos dar paz, oração e união. Amém. Paz, oração e união. Deus que voltar a conhecer.